Olá, amigos e amigas do saber. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a imutabilidade de Deus na obra A República de Platão. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um trecho do livro 2 da obra A República de Platão. Nós vamos ler esse trecho no qual Sócrates está argumentando por que Deus não muda e nós vamos identificar a forma lógica do argumento. No final do vídeo, a gente vai ter chegado a essa forma aí que vocês estão vendo agora na tela. Então, a ideia é a gente saber ler um trecho de um texto filosófico, identificar a forma do argumento e decidir se o argumento ele é válido ou não. Então, o principal aqui não é falar sobre teologia, sobre se Deus existe, se Deus muda ou não muda. O principal aqui é a questão da lógica, a questão de saber ler um texto e saber identificar a forma lógica do argumento e saber validar, dizer se aquele argumento ali ele é válido ou não. Então, isso que a gente vai apresentar aqui, essa sistematização, ela foi, na verdade, feita pelo lógico George Boole, que é um cara que está na base aí da computação. O pessoal que conhece aí desenvolvimento de sistemas, programação, sabe que a gente sempre tem a variável do tipo booleana, e justamente por causa disso, a computação ela se baseia ali na lógica booleana desenvolvida pelo George Boole. E esse George Boole ele analisou esse argumento aí de Platão na obra República e ele fez essa sistematização que a gente vai apresentar aqui hoje. Tá? Então isso é uma coisa que a gente aplica não só para esse texto aqui, tá? Isso é uma ferramenta mais geral que a gente aplica na vida, para absolutamente qualquer coisa. Quando a gente vê alguém argumentando, formulando um argumento para defender um ponto de vista, se a gente souber como trabalhar com a lógica, a gente sabe então pegar o argumento, destrinchar, identificar quais são as proposições ali e saber se aquilo ali é um argumento válido ou não. Então é isso aí que a gente vai fazer então nesse pequeno trecho da República de Platão. Acompanhe. Antes da gente começar, dois breves recados. O primeiro é sobre o nosso curso de Introdução à Filosofia, está lá disponível na Udemy. Você pode acessar o nosso curso através do link que está na descrição deste vídeo. É um curso com mais de 14 horas de duração e que vai dar uma introdução à filosofia desde ali os filósofos pré-socráticos até o século XX. É um curso que tem por objetivo colocar o aluno em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia, te preparar para ler em primeira mão obras do Platão, obras do Aristóteles, do Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Marx, Hegel e etc. Então, para mais informações, para conhecer a grade do curso, ver alguns vídeos de exemplo, como é que é o nosso curso, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo. E o segundo recado é sobre o nosso projeto musical, uma coisa meio off-topic, não está muito diretamente relacionado ao canal, mas é um projeto musical que eu venho desenvolvendo aí nos últimos meses, e o pessoal que acompanha aqui o canal, que curte o som extremo, dá uma força para a gente lá, se inscreve no canal, compartilhe os vídeos e divulgue aí esse nosso projeto, que com certeza é um projeto também político, um projeto de metal extremo alinhado aí à esquerda, às forças progressistas. Esse é um vídeo que vai exigir um pouco mais da sua paciência e da sua atenção, porque a gente vai ler texto de filosofia, e ler texto de filosofia a gente tem que ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de concentração. Eu sei que isso no YouTube é muito difícil, porque já tem um monte de sugestão ali do lado, eu sei que tem um monte de vídeo ali de sugestão para você poder clicar, sair daqui para ver outras coisas, Então, quem quer de fato aprender filosofia precisa exercitar mais a faculdade da paciência, da concentração, porque senão a gente não aprende filosofia. Então vamos lá, inicialmente nós vamos ler esse pequeno trecho da obra A República de Platão, está no livro 2, eu não vou tentar fazer tradução simultânea, eu estou aqui com a edição em alemão, inclusive, como vocês podem ver, ela já está toda marcada, com as proposições marcadas aqui nas margens, mas para facilitar a vida, porque o alemão é difícil fazer tradução simultânea, eu peguei uma tradução que eu coloquei no meu blog há, sei lá, uns 5 anos atrás, então já está esse trecho bonitinho aqui. Então eu vou ler, você também vai acompanhar o texto aí na tela e depois a gente vai explicar passo a passo e nós vamos formalizar, colocar esse argumento de Platão em sua forma lógica e ver se isso é válido ou não. Então vamos ver como é que a gente trabalha com lógica. Então vamos lá. Vejamos agora a segunda regra. Acreditas que Deus seja um mágico capaz de assumir perfidamente formas variadas, ora de fato presente e transformando a sua imagem numa infinidade de figuras diferentes, ora enganando-nos e mostrando de si mesmo apenas simulacros sem realidade?
Não será antes um ser simples, de todo incapaz de deixar a forma que lhe é própria? Não sei o que responder-te. Isso aqui, o que o Sócrates está falando é o seguinte, olha, os deuses mudam de forma, né? Porque na Grécia Antiga tinha essas coisas que às vezes os deuses apareciam com formas diferentes e enganavam as pessoas, né? Então o Sócrates está analisando aqui, ó, Deus muda de forma, será que ele faz isso mesmo que a poesia, né, diz que ele faz? Né? Continuando. Não concordas ao menos em que, se um ser deixa sua forma que lhe é própria, tal transformação deve forçosamente provir de si mesmo ou de outro ser? Sim, sem dúvida. Bom, isso aqui vai ser importante, hein? Se um Deus se transforma, de onde vem a transformação? Vem do próprio Deus ou de outro ser, tá? Vamos lá. Pois bem, as coisas melhor constituídas não são as menos sujeitas a ser alteradas e movidas por uma influência estranha? E agora o Sócrates vai entrar com vários exemplos, né, para explicitar o que ele quer dizer com isso. Então vejam os exemplos. Pensa, por exemplo, nas alterações causadas no corpo pelo alimento, pela bebida, pela fadiga ou na planta pelo calor do sol, pelo vento e por outros acidentes que tais. O indivíduo mais são e vigoroso não é o menos atingido? Sim. E da mesma maneira, não é a alma mais corajosa e sábia a que menos é perturbada e alterada pelos acidentes exteriores? Por certo. Pelo mesmo motivo, de todos os objetos produzidos pelo trabalho humano, edifícios, vestuário, se forem bem confeccionados e em bom estado, alterar-se-ão o mínimo por efeito do tempo e dos demais acidentes. Exato. Em geral, todo ser perfeito que tira a sua perfeição da natureza, da arte ou das duas, está menos sujeito às transformações vindas de fora. Assim é. Ou seja, Sócrates está falando, né, aquilo que é mais próximo da perfeição muda menos. Um indivíduo, por exemplo, que tem mais saúde, se ele for exposto a um determinado tipo de comida, a um determinado tipo de clima, ele tem menos propensão a adoecer, por exemplo, a sofrer alguma transformação, né? Porque ele está numa forma que é melhor. Então, ou seja, quanto mais próxima da perfeição a forma de alguma coisa, menos sujeita a alteração. Isso aqui é o que ele quer dizer com esses exemplos. Assim, pois, Deus é o menos sujeito a receber formas diferentes, certamente. Seria então por si mesmo que ele mudaria e se transformaria? Veja só a pergunta, né? Eles viram então que os objetos às vezes podem ser mudados através de forças externas, né? Não sendo esse talvez o caso dos deuses, né? Porque eles estão numa forma mais perfeita possível. Então será que a transformação de um Deus viria por ele mesmo? O próprio Deus se mudaria? Evidentemente seria por si mesmo, se é certo que ele sofre tais mudanças. Mas ele toma uma forma melhor e mais bela ou pior e mais feia? Forçosamente toma uma forma pior, porque não seria apropriado dizer que falta a Deus algum grau de beleza ou de virtude. Muito bem, mas se assim é, acreditas, Adimanto, que um ser se torna voluntariamente pior em qualquer aspecto que seja, quer se trate de um Deus, quer de um homem? Impossível. Então, também é impossível que um Deus concorde em transformar-se, sendo cada um dos deuses o mais belo e o melhor possível, permanece sempre na forma que lhe é própria. Então veja, a conclusão de Sócrates aqui é: Deus não muda, né? Os deuses eles sempre permanecem em sua própria forma, porque essa forma é a mais perfeita o possível em todos os aspectos. Então, vamos lá, né? Eu já mostrei aqui que a minha edição aqui em alemão está toda rabiscada. E o que é importante a gente fazer ao ler um texto filosófico? Identificar as proposições, né? Principalmente em textos como o de Platão, que são diálogos, às vezes a coisa não está muito ali mastigadinha para a gente saber identificar, ah, pronto, está aqui, descobri. Né? Então é importante fazer esse exercício de saber sublinhar, saber cadê as principais proposições que estão aqui no texto. Então, a gente já fez isso mais ou menos aqui, né? Nós já identificamos com as letras B ou C, D, E, F. E vamos ver então quais são as proposições, né, desse trecho aqui da República de Platão. O Bull, ele reformulou o argumento e colocou na seguinte forma, né? Se Deus muda, então Deus é mudado por Deus ou Deus é mudado por outrem. Se Deus está no melhor estado, então Deus não é mudado por outrem. Deus está no melhor estado, né? Então, fez a afirmação ali, chegou a uma conclusão parcial do argumento. Se Deus é mudado por Deus, então Deus é mudado para um estado pior. Se Deus age de livre vontade, então Deus não é mudado para um estado pior.
Deus age de livre vontade. Conclusão, Deus não muda. Isso que eu acabei de ler. Isso é como o argumento ele foi reescrito, ele foi sistematizado, colocado em sua forma lógica. Tá? Então a gente pegou um trecho de um diálogo, a gente identificou as proposições ali e nós chegamos então a essa formulação aqui. Né? Então vamos identificar ali cada uma das proposições que a gente tem. Vejam só, né? A gente tem ali da letra A até F e a gente tem proposição A, Deus muda. B, Deus é mudado por Deus. C, Deus é mudado por outrem. D, Deus está no melhor estado. E, Deus é mudado para um estado pior. F, Deus age de livre vontade. Então agora que a gente já tem ali esses, como a gente diz, né, esses placeholders, a gente já tem como se fossem essas variáveis, né, para trabalhar com a forma lógica do argumento, ele vai ser sistematizado da seguinte forma, tá? Agora a gente vai juntar aquela análise lógica inicial que a gente viu, né, como que o Boole reescreveu o argumento, só que em vez de usar as frases completas, a gente vai usar as letras para substituir as frases. Né? Então vai ficar nessa seguinte forma aí. A gente lê da seguinte forma, olha, se A, então B ou C. O que isso quer dizer? Se A, o que é A? A gente viu que é a proposição Deus muda. Né? B é a proposição Deus é mudado por Deus. E esse símbolo aí, como se fosse um V, né, isso significa ou. Né? Então, B ou C significa Deus é mudado por Deus ou Deus é mudado por outrem. Então, essa primeira linha está dizendo, se Deus muda, então Deus é mudado por Deus ou Deus é mudado por outrem. Segunda linha a gente tem, se D, então, porque essa setinha ela significa então não se. Esse símbolozinho antes do se é a negação, né? Então, a gente já viu na linha anterior também, que também tem essa setinha aí, essa setinha é a condicional, né? Quer dizer, se isso, então aquilo. Né? Então, nessa segunda linha a gente tem se D, então não se. E substituindo D e C pelas proposições que a gente viu acima, a gente tem se Deus está no melhor estado, então Deus não é mudado por outrem. Né? Então, ou seja, se Deus está no melhor estado, não é o caso que, se, não é o caso que Deus é mudado por outrem. Terceira linha, a gente tem a afirmação de, ou seja, Deus está no melhor estado. Né? Porque a gente viu aqui no texto que eles chegaram à conclusão de que Deus está no melhor estado. Essa foi feita essa afirmação. Né? Então, a gente tem simplesmente de. Na próxima linha, a gente tem se B, então é. Então, o que é B mesmo? Deus é mudado por Deus. Então, se Deus é mudado por Deus, então é, ou seja, então Deus é mudado para um estado pior. Se Deus se muda a si próprio, ele vai mudar para um estado pior, porque ele já está no estado de perfeição. Então, se houver qualquer mudança em Deus, se Deus operar uma mudança em si, ele está mudando para pior. E a próxima linha, se F, então não é. Se F, então não é o caso que é. Se Deus age de livre vontade, então não é o caso que Deus é mudado para um estado pior. Claro, por que Deus se mudaria para um estado pior? Ele agindo de livre vontade. Né? E aí, depois a gente tem na última linha a afirmação F. Né? A proposição F está sendo simplesmente afirmada, Deus age de livre vontade. Né? Então, se é o caso que F ali no final, qual que é a conclusão do argumento? Não há. Lá embaixo está lá, tá vendo? Um traço e a conclusão não há. A gente viu que a proposição A é o quê? Deus muda. A conclusão, então, é não é o caso que Deus muda. Então, vejam só, como é que a gente chega a essas conclusões, né? Isso aqui é um pouco da ferramenta de lógica, né? E aqui o que está em operação são operações muito simples, na verdade, que são basicamente as chamadas modus ponens e modus tollens, né? Modus ponens é quando você afirma um precedente numa condicional e o modus tollens é quando você nega a consequência. Né? Então, por exemplo, vejam só a primeira linha. Se A, então B ou C. Né? Bom, isso seria com outro exemplo mais simples, né? Se fizer sol, então eu vou à praia ou eu vou jogar futebol. Né? Um argumento simples, né? Se fizer sol, então ou eu vou à praia ou eu vou jogar futebol. E aí se eu falo assim, fez sol, se eu afirmo a antecedente, então qual que é a conclusão? Bom, se fez sol, então
ou eu vou à praia ou eu vou jogar futebol. Né? Essa é a forma do argumento, é uma coisa extremamente simples, trivial. Né? Essa primeira parte do argumento aqui está dizendo simplesmente isso. Né? Se Deus muda, então Deus é mudado por Deus ou Deus é mudado por outrem. Né? Agora o que acontece é, em um argumento lógico, você pode às vezes também negar o consequente. Né? E o que aconteceu nesse argumento do Platão é justamente isso. Né? O que aconteceu é que num determinado momento a gente teve a negação de B, depois a gente teve a negação de C, então com isso aí a gente tem também a negação de A. Né? Porque no argumento a gente viu que não é o caso que Deus é mudado por outrem e também não é o caso que Deus ele é mudado por si mesmo. Né? A gente viu que Deus está na sua forma mais perfeita e nada externo poderia mudá-lo. Né? Porque o Platão estava falando lá, né? Se uma coisa está próxima da perfeição, ela muda menos. Então, Deus que é perfeito, ele não vai mudar nada por forças externas. Agora, pode ser que um Deus queira se mudar, mas se ele quiser se mudar, vai ser para um estado pior. Então, Deus de livre vontade não faria isso. Então, quer dizer que Deus também não muda a si mesmo. Conclusão, Deus, ele não muda. Né? Então, isso aqui é uma coisa que talvez você não tenha entendido de primeira, tá? Mas o principal aqui é mostrar como que funciona a lógica. Né? Lógica é uma disciplina extremamente essencial na filosofia, e tanto é que a gente aprende lógica logo no primeiro período, né? Porque para fazer filosofia, a gente precisa de rigor no pensamento. É uma coisa interessante que, como você sabe, eu também fiz a faculdade na área da computação, né? Estudei sistemas de informação, e no primeiro período de sistemas de informação a gente tem também lógica. Né? Inclusive, esse livro aqui, eu mostrei no último vídeo aqui do canal, apresentando a nossa estante. Esse aqui é um livro de filosofia, mas eu conheci esse livro no primeiro período da Faculdade de Sistemas de Informação. E a maioria dos alunos de computação nem sabem que lógica é uma disciplina filosófica, né? Mas lógica é uma disciplina da filosofia. Tá? O primeiro que sistematizou a lógica foi o Aristóteles. Né? E a gente vê como que é essencial a gente saber isso, porque quando a gente está lidando com argumentos mais complexos, é muito útil a gente saber formalizar os argumentos e ter clareza para saber se o argumento funciona ou não. E principalmente em argumentos mais longos, como a gente viu aqui, né, esse aqui de Platão nem é assim tão longo. Né? Mas se a gente pega e coloca na forma lógica, a gente vê que ele apresenta uma complexidade um pouco maior do que parece num primeiro momento. Né? Porque Platão é uma leitura gostosa de se fazer na forma de diálogo, né? Aquela coisa ping-pong, tete a tete, vai e volta, nem às vezes isso pode passar despercebido. Né? E é um argumento também extremamente relevante, né? Também para a teologia cristã, né? Para falar sobre a imutabilidade de Deus. Né? Então foi esse aí o objetivo do nosso vídeo de hoje, né? É ler um trechinho da obra República de Platão e mostrar como que a gente trabalha com lógica, né? Apresentar de uma forma bem curta assim, né? Como que a gente trabalha com lógica, como que a gente formula, né? Ou sistematiza os argumentos para testar a sua validade. Né? A lógica é uma coisa muito maior do que eu apresentei aqui, né? Mas talvez isso seja novidade para muita gente que não estudou filosofia, né? Porque é uma coisa que a gente sabe que fora do âmbito técnico da filosofia, a gente não encontra isso com muita frequência por aí. Então deixa um like nesse vídeo, deixa o seu comentário, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e também compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Então um grande abraço e até a próxima.